Olá, meninos e meninas, aqui é o Prof. Sostag, prof de Física. E cara, em aulas passadas comentamos sobre a famosa equação de Gauss. E hoje vamos dar um tapa numa coisa que confunde muitos alunos, que é o referencial de Gauss. Não é simplesmente como os alunos dizem, joga na fórmula. Não, a equação de Gauss ela tem algumas particularidades. Gauss é um cara famoso, né? Tem trabalhos dele na matemática, na física. Por exemplo, com 9 anos, né? Cara, 9 anos, estamos falando do quê? Cara, uma criança, né? Segundo dizem os relatos dos historiadores, ele inventou a fórmula da soma dos termos da PA, com 9 anos. Tipo a molecada fazendo bagunça na sala, tia, tá conversando, né, desgreta? Então soma pra mim aí, já que tá à toa. 1, mais 2, mais 3... E vai embora, até chegar no 100, né? 98, mais 99, mais 100. Quanto é que vai dar isso aí, hein? Segundo os relatos aí, o Gauss respondeu em 2 minutinhos, né? Tia, dá 5.050. Cara, olha o nível de raciocínio lógico para uma criança de 9 anos. Essa conta é enorme, né? Cara, ó, eu pego o primeiro mais o último, 101. Segundo mais o penúltimo, 101. Plim! Pegou a manha, né? O molequinho deve ter tido um arrepiado. Ele, não, se eu pegar termos equidistantes e somar, o resultado da minha conta, 3 mais 8, vai dar 101. Ou seja, ele tinha que somar, cara, 100 números. Porém, juntando em casais, os 100 números, viram 50 casais. 50 casais, cada casal vale 101. Só foi no cantinho e fez 101 vezes 50. Poder ser o 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Ou seja, cara, com 9 anos, inventar a fórmula que te permite, fórmula é treino de química, né? A equação que te permite somar os termos de uma PA, estamos falando de um gênio. Pois é desse gênio que nós vamos comentar hoje. A equação de Gauss, ela obedece um referencial. Que referencial que é esse, cara? Vamos fazer um acordo aqui, um pacto. Vamos fazer um pacto. Porque quando nós temos um espelho esférico, por exemplo, nós estamos pensando em regiões geométricas. Os cabelinhos te dizem que aqui atrás do espelho, essa parte que divide o espelho aqui é um eixo, né? Se esse eixo passa pelo foco principal e centro de curvatura, nós vamos ter, né, o eixo principal do espelho. E, cara, o referencial de Gauss, ele vai pedir para a gente usar determinados, né, sinais para diferenciar as regiões geométricas. Fazendo uma analogia, né, com o eixo Y, se eu pensar numa letra aqui, ó, né, um pauzinho aqui, tchum, vou pensar aqui como sendo tipo o eixo Y. No plano famoso, né, que é o que? Cara, o plano cartesiano, acima do Y eu uso mais, positivos, abaixo do Y eu uso menos, valores negativos. A ideia é a mesma para o referencial do Gauss. Acima do eixo principal, vou usar valores positivos. Abaixo do eixo principal, uso valores negativos. Agora aqui nós vamos fazer um pouco diferente. No plano cartesiano, o sentido positivo do x é para lá. Eu vou pensar aqui, cara, numa linha em sentido oposto. Esse eixo aqui seria tipo o eixo x. Eu estou fazendo uma rotação dele, né? Vou chamar de x'. E no referencial de Gauss, a gente vai combinar o seguinte. Cara, lá dentro do espelho, lá atrás do espelho, nós vamos usar o x com valores negativos. À frente do espelho, eu vou usar o x com valores o quê? Positivo. Qualquer coisa que eu desenhar de frente para esse espelho, cara, e pedir para você me calcular, me determinar uma distância, ou no eixo y ou no x, o sinal é muito importante. Por exemplo, eu vou desenhar aqui 3 imagens, colocar as medidas geométricas e perguntar algumas coisinhas para ver se você realmente entendeu o referencial de Gauss. Vamos supor que aqui eu tenho uma imagem aqui. Ó, fogo da Babilônia, minha imagem 1. Vamos supor que eu tenho uma imagem de cá. Fire and hole. Ó, imagem 2. E aqui uma terceira imagem que eu vou colocar aqui. Tá aqui, ó. Minha imagem 3. Cara, se eu colocar medidas geométricas, por exemplo, falo para você que essa distância aqui vale 8 centímetros. Essa distância vale 2 centímetros. Falo para ti que essa distância, por exemplo, vale 5 centímetros.
Falo para ti que o tamanho disso aqui também é 2 centímetros. Falo que essa distância está valendo, por exemplo, cara, 8 centímetros. E falo para ti que essa distância aqui está valendo, vamos colocar aqui, 6 centímetros. Aí eu te pergunto, meu amigo, quais são as medidas ali, os valores? Se isso é uma imagem, na equação de Gauss, quem entra para a gente é o P', é a posição da imagem. Então eu te pergunto, pro cenário 1, qual é o P' dele? Vamos tirar aqui a equaçãozinha aqui do Gauss. Cara, no cenário 1, quem que é o P' do cara, hein? Meninos, tranquilo, a distância da imagem até o espelho, 8 centímetros. Isso aqui está na parte positiva do eixo T, não é isso? Na frente do espelho positivo, eu falo que o meu P' vale 8 centímetros. Esquecer de colocar um valor positivo na equação de Gauss não faz diferença. Agora eu chego para você e pergunto, amigão, qual que é a altura dessa imagem? A altura da imagem a gente chama de I. Aqui também está de boaça, não temos problema. A altura dela está na parte positiva do Y, acima do eixo do espelho. Eu falo que o I é mais 2 centímetros. Cara, esquecer de colocar um sinal de mais não te ofende. Agora, esquecer de colocar um sinal de menos dá ruim. No segundo caso aqui, eu vou lá e te pergunto, amigão, qual que é o P', qual que é a posição da imagem? A imagem está 8 centímetros lá dentro, lá atrás do espelho. Cara, se eu falar que o P' aqui está valendo 8, vai dar muito ruim, porque a equação de Gauss vai interpretar que seria 8 centímetros à frente do espelho. Então, quando eu tiver uma imagem virtual, que está lá dentro, atrás do espelho, o meu P' está na parte negativa, eu falo que é menos 8. Esse sinal de menos no P' me diz que é uma imagem virtual, que está lá atrás, lá dentro do espelho. A altura dessa imagem aqui está acima do eixo. Eu digo que ele tem um I positivo, mais 6 centímetros. Então aqui ó, tem que tomar muito cuidado, porque na equação de Gauss, esquecer de colocar sinal de menos, dá muito ruim e te leva para um outro resultado. Agora, nesse terceiro e último dos moicanos, qual seria a posição desta imagem? Ela está 5 centímetros à frente do espelho. À frente do espelho eu uso mais. O P' dele é mais 5 centímetros. Até aí tudo bem. Porém, cara, a altura dessa imagem aqui, ó, ela está para baixo do eixo principal do espelho. Eu ia falar que o I, a altura em modo, vale 2 centímetros. Porém, em termos de cálculos matemáticos, eu falo que o meu I vale menos 2. Esse menos aí no I, ele vai te dizer que é uma imagem invertida, que fica de cabeça para baixo. Você entendeu que o sinal pode fazer toda a diferença? Vou apagar rapidinho aqui, tá? Enfim, senhores, o referencial de Gauss é importante, hein? Vamos ficar muito atento a isso. Vou até fazer um caveirão aqui, ó. Perigo de erro, danger. Cuidado, hein? Ó o caveirão aí. Mas na equação de Gauss, esquecer de colocar o sinal de menos faz toda a diferença. Lá na equação, uma fimose é igual a um piu-piu mais uma pelinha. Cara, essa equação aqui tem que tomar cuidado, hein? Sinal de menos, se eu esquecer de colocar aqui, tá muito ruim. Na equação do aumento linear, que te diz que o aumento é I dividido por O. Ou mesma coisa de menos pelinhas sobre P. Esquecer de colocar sinal de menos aqui me leva para respostas bem distintas. Então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um tratado. Lembra do tratado de Tordesilhas? Nada a ver, né? Primeiro passo, vamos combinar. Se for um exercício de espelho convexo, cara, lembra que no espelho convexo, onde é que está o foco do espelho, hein? Cara, ó, isso aqui é o foco, aqui o centro. Isso aqui não é justamente a parte negativa do espelho? Então, todo exercício de espelho convexo, a distância focal tem que ser negativa. Na hora de eu fazer conta, se eu esquecer de botar o sinal de menos aqui, fica tudo errado. Geralmente os exercícios, parceiro, querem que você erre. Às vezes ele te dá o módulo da distância focal. Para espelho convexo, foco negativo. Se for, cara, um exercício que eu tenha uma imagem virtual, cara, na imagem virtual, o meu P' fica com o sinal de menos.
Se eu usar a equação de Gauss ou do aumento linear e encontrar um P' negativo, isso me diz que a imagem é virtual. Se o cara me dá um módulo de uma distância de uma imagem e falar que ela é virtual, não posso esquecer do sinal de menos do P'. E se a imagem estiver de cabeça para baixo, se for uma imagem invertida, na imagem invertida, cara, o meu I vai ficar com sinal de menos. O I, a altura da imagem, tem que ser usada na equação negativa. E automaticamente o aumento linear também fica negativo. Então, senhores, ao usar a equação de Gauss, cuidado com o seu referencial. Os casos mais comuns da gente acabar fazendo, com perdão da palavra caca, né? Fazendo merda nos exercícios, é esquecer de colocar o sinal de menos quando o espelho é convexo. Numa imagem virtual, esquecer do sinal de menos. E quando a imagem é invertida, a gente ir para dentro das contas e esquecer do sinal de menos no I ou no A. Então é isso, meus queridos. Bons estudos, resolvam a lista e vamos sobreviver essa quarentena. Tamo junto!